Bom dia, sejam bem-vindos à teleconferência da Copasa sobre os resultados do segundo trimestre de 2021. Está presente conosco hoje o Dr. Carlos Augusto Botrel Berto, diretor financeiro e de relações com investidores da Copasa. Informamos que a apresentação será gravada em áudio e que todos os participantes ouvirão a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de assistência durante a teleconferência, por favor, chame o operador digitando *02. Esse evento também está sendo transmitido simultaneamente via webcast, podendo ser acessado no site de Relações com Investidores da Copasa, no endereço ri.copasa.com.br, onde a apresentação também está disponível para download. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativa às perspectivas de negócio, projeções e metas operacionais e financeiras da Copasa, constituem-se em premissas e expectativas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos, incertezas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Alterações na política macroeconômica ou na legislação e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Copasa e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao diretor financeiro e de relações com investidores, que iniciará a apresentação. Por favor, Dr. Carlos Berto, pode prosseguir. Obrigado, Fábio. Bom dia a todos. Agradeço a participação nessa teleconferência. Estou acompanhado aqui da nossa diretora de Relacionamento e Mercado, doutora Cristiane Schwanka, e do diretor de Operações, Guilherme Frasson, nesta conferência. Bom, dando início aí à apresentação dos resultados do segundo trimestre de 2020, já no slide 2, apresentamos os destaques financeiros da companhia. Nossa receita líquida cresceu 9,9% em relação ao segundo T de 2020, ultrapassando a marca de 1,3 bilhão de reais no período. Já os custos de despesas atingiram 957 milhões de reais, contra os 946 milhões do mesmo período de 20, ou seja, aí um incremento de 1,1% no mesmo período. Em relação às outras receitas e despesas operacionais líquidas, no segundo T de 20 o valor foi negativo de 19 milhões, no segundo T de 21 tivemos resultado também negativo de 22. O EBITDA cresceu 30% no período comparativo, atingindo 492 milhões de reais. A margem EBITDA do segundo trimestre de 21 atingiu 36,7%, e ao passo que no mesmo período de 20 a margem apresentada foi de 31%. O resultado financeiro apresentou melhor, enquanto no segundo trimestre de 20 o valor foi negativo em 20 milhões de reais, no mesmo período de 21, e o resultado financeiro foi positivo em 3 milhões de reais. O lucro líquido observado no período apresentou um aumento de 62% em relação ao mesmo período do ano passado, atingindo aí 237 milhões de reais no segundo T de 21. Agora no próximo slide, no slide 3, a gente começa a detalhar as principais variações, começando com a receita de água, esgoto e resíduos sólidos no segundo trimestre de 21, apresentou um incremento de 9,9% em comparação com o mesmo período do ano anterior. Destacamos como principais fatores que afetaram a receita a elevação de 5,5% no volume medido para a água e de 5,3% para o esgoto, elevação essa decorrente do crescimento do número de economias de água e de esgoto, bem como do incremento no volume por economia. Importante destacar também que tivemos o impacto do reposicionamento tarifário médio de 3,04%, que foi aplicado em novembro de 20. No próximo slide, vemos a evolução dos custos administráveis. Esses custos atingiram 645 milhões de reais no segundo T de 21, e onde no segundo T de 20 foi de 662 milhões de reais. Vamos detalhar agora um pouquinho as principais variações.
O custo de pessoal aumentou 9% em decorrência de provisões feitas do acordo coletivo de trabalho dos empregados, em função aí do índice de referência que é o INPC, apresentou uma elevação de 7,5% nos 12 meses anteriores a maio de 21. Também houve um aumento no valor das provisões para a participação dos empregados nos lucros, que no segundo T totalizou 15 milhões, agora contra 9 milhões de reais no segundo T de 20, segundo T de 21 que eu tinha mencionado. E aí um aumento de 6 milhões de reais dos gastos com o programa de saúde. Em relação a serviços terceiros, um incremento de 15,4% em relação ao segundo trimestre de 20, principalmente por conta de elevações no serviço de caminhão-pipa, no serviço de referência a cortes, suspensões e religação de água, contratação de consultorias para suporte no processo de revisão tarifária e no desenvolvimento do SAP For-HANA. Outro fator que impactou também foi o aumento no gasto com publicidade e propaganda. Aí vemos outro item importante também, a questão da perda por redução do valor recuperável do CNCB, que passou de 136 milhões de reais no segundo trimestre de 20 para 61 milhões de reais no segundo trimestre de 21. Lembrando aí que em junho de 2020 tivemos um evento não recorrente, né, em função do aprimoramento da metodologia, passamos a utilizar uma matriz de provisão onde os valores foram segregados por localização geográfica, categoria de clientes, e aí esse aprimoramento resultou lá em 2020 em um impacto de 76 milhões de reais. E por fim, o repasse tarifário a municípios aumentou 29% no segundo T de 21. Esse repasse foram 74 novos fundos municipais de saneamento e a partir do reajuste tarifário aplicado no 1º de novembro de 20. Esses repasses são autorizados pela ARSAI, incluídos na composição da tarifa, de forma antecipada, quando da aprovação do reajuste tarifário anual, sendo que eventuais diferenças são compensadas no reajuste tarifário subsequente. No slide 5, mostramos aí a evolução dos custos não administráveis, que cresceram 13% no segundo trimestre de 21, em relação ao período comparativo, atingindo aí o valor de 141 milhões de reais, e a gente detalha um pouco aí as principais variações. Os custos de energia elétrica aumentaram 18,6% no segundo T de 21, em função principalmente do incremento dos gastos com bandeiras tarifárias em 4,4%, comparando-se o segundo T de 21 com o segundo T de 20. E do aumento no consumo em 7,5%, em decorrência de maior demanda operacional e do crescimento no custo médio da energia pela redução no subsídio em 3 pontos percentuais. Já no caso de materiais de tratamento, uma redução de 17,4% nos gastos, principalmente em função da menor utilização de produtos químicos, em função de redução da turbidez de água nos principais mananciais. Já no slide 6, apresentamos aí as outras receitas, despesas, equivalentes patrimonial e resultado financeiro. Em relação às outras receitas operacionais, houve um crescimento de 4,8% no segundo trimestre de 21, chegando a cerca de 27,7 milhões de reais, em função principalmente do aumento de recuperação de contas baixadas. Em outras despesas operacionais, aumentaram 10,3%, apresentaram um gasto de 50 milhões de reais, especialmente por conta de constituição de novas provisões judiciais e da utilização de provisões existentes, atualização de provisões existentes. E, por fim, o resultado financeiro, tendo saído de um resultado negativo de cerca de 20 milhões de reais no segundo trimestre de 20, para apresentar um resultado positivo de 3 milhões de reais no período atual. Esse resultado pode ser aí atribuído à variação cambial, que apresentou um comportamento distinto nos trimestres comparativos. No segundo trimestre de 21, houve valorização de 7% no real, com efeitos positivos nas variações cambiais. Já no mesmo período anterior, o real apresentou desvalorização de 11% em relação ao euro. Passando para o slide 7, apresentamos os dados aí de EBITDA, margem e lucro. O EBITDA apresentou um crescimento de 30%, atingindo o valor de 492 milhões de reais.
e a margem chegou a 36,7%, sendo que no segundo T de 20 era 31%. O LL no segundo trimestre de 21 foi de 237 milhões de reais, incremento de 62% em relação ao valor registrado no mesmo período de 20. No slide 8, a gente apresenta os dados do programa de investimento da companhia. No acumulado dos 6 meses de 21, a empresa investiu 331 milhões de reais, dos quais 138 milhões de reais relacionados à água e 140 milhões relacionados a esgoto. Já no... e conforme aprovado pelo Conselho de Administração, em dezembro de 20 para 21, os próximos 4 anos, o programa prevê aí investimentos anuais de aproximadamente 1,3 bilhão de reais. No próximo slide, agora eu vou falar aí da evolução do endividamento da companhia, a dívida líquida bruta e alavancagem. A dívida bruta atingiu, em junho de 21, o valor de 3,5 bilhões de reais, dos quais 20% estão no curto prazo. A dívida líquida passou para 2,6 bilhões de reais em junho de 21, ao passo que em junho de 20 o valor apresentado era de 2,4 bilhões de reais. A relação entre dívida líquida e EBITDA ficou em 1,3 vezes, o mesmo valor lá do mesmo período do ano anterior. No slide 10, agora, falamos aí do cupom médio, do valor de endividamento. Nossas dívidas atreladas ao CDI passaram a representar 34% das nossas dívidas, em função da captação que fizemos da 15ª emissão de debêntures, no valor de 500 milhões de reais, ocorrida lá em dezembro de 20. A dívida atrelada ao TJLP perdeu representatividade em função de amortizações e pagamentos realizados em empréstimos e financiamentos junto ao BNDES. E a moeda estrangeira também apresentou redução. Em junho de 20, a gente tinha aí 11% das dívidas em moeda estrangeira, agora esse percentual passou para 6%, em função de uma quitação de dívida atrelada ao dólar, ocorrida agora em fevereiro deste ano. Em relação ao cupom médio, do segundo T, de 21, o percentual registrado foi de 6%, uma ligeira elevação aí, em comparação com o período do ano passado, em função aí do aumento das taxas de juros. O grau de endividamento passou de 34 em junho de 20 para 38,4 em junho de 21. Importante aqui destacar também, em relação ao rating da companhia, a Fitch publicou em julho de 21 um relatório elevando os ratings de AA para AA+, né? E a perspectiva do rating corporativo da empresa permanece estável. Igualmente, o rating da Moody's, onde continua aí perspectiva estável também, e AAA. No próximo slide, falamos da remuneração aos acionistas. No exercício de 21, conforme a política vigente, o Conselho de Administração aprovou, na reunião realizada em 25 de fevereiro, a distribuição de dividendos mínimos obrigatórios em 25%. Em relação aos 6 meses de 21, foram declarados 120 milhões de reais em JCP. Deste montante, 64,8 milhões de reais referentes ao primeiro trimestre de 21, que já foram pagos, e os 55 milhões de reais referentes ao segundo trimestre de 21 serão pagos meados deste mês. Passando para o próximo slide, a gente, finalizada a apresentação dos dados financeiros, a gente fala sobre as questões dos contratos de concessão. A Copasa e a Copanor, em conjunto, possuem 640 concessões de água, das quais 631 se encontram em operação. Quanto ao serviço de esgotamento sanitário, são 310 concessões, das quais 265 operadas. No encerramento do trimestre, a companhia atendia 11,8 milhões de habitantes com água e 8,4 milhões com esgoto. No quadro à direita, a gente mostra aí o percentual das receitas de água e esgoto oriundas de concessões com vencimento a partir de janeiro de 2034, que é de 78%.
Mostramos também a relação das 10 principais concessões da Copasa, que correspondem conjuntamente com 51% do faturamento total. E em junho de 21, a companhia possuía 69 concessões vencidas, que representam aí 3% das receitas. No próximo slide, a gente mostra a situação hídrica da região metropolitana de Belo Horizonte, os níveis dos reservatórios que compõem o sistema Paraopeba, Rio Manso, Vargem das Flores e Serra Azul, que são responsáveis pelo abastecimento de 47% da região metropolitana de Belo Horizonte, encontram-se com cerca de 83% do volume. Já no sistema Rio das Velhas, responsável por 44% do abastecimento da região, a vazão média dos últimos 15 dias anteriores a 1º de agosto de 21 foi de 10 metros cúbicos por segundo, e a vazão média de captação desse sistema nos últimos 12 meses foi de 6,95 metros cúbicos por segundo. Conforme informamos aí no release, a obra de captação do Rio Paraopeba está em fase final, e a previsão é que a sua operação com a capacidade máxima de 5 metros cúbicos por segundo ocorra ao longo do 3º trimestre deste ano. Com isso, a gente encerra aí a apresentação dos resultados operacionais e financeiros. Passo agora a palavra para o operador para darmos início à sessão de perguntas e respostas. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas, e ao término desta, abriremos aos jornalistas. Para fazer uma pergunta, favor digitar *9 no seu telefone. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando novamente as teclas *9. Solicitamos a gentileza de tirar o fone do gancho ao efetuarem a sua pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Informamos que as perguntas também podem ser realizadas via webcast. Basta digitar na caixa lateral do seu navegador. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. A primeira pergunta vem da senhora Luísa, do Itaú BBA. Bom dia, pessoal. Obrigada pelo call. Então, eu tenho aqui duas principais perguntas. Primeiro, em relação a dividendos, queria saber, se dada a baixa alavancagem, né, que vocês apresentaram e considerando também a política de dividendos da companhia, vocês enxergam espaço aí para um possível pagamento de dividendos extraordinários ainda esse ano, né? E quando que a gente poderia esperar algum anúncio? E a segunda pergunta é mais em relação ao novo marco regulatório e as perspectivas para os contratos vigentes. Então, queria saber em mais detalhes como vocês enxergam a capacidade financeira e operacional, né, da companhia para conseguir cumprir as metas de universalização, e se vocês estão pensando de alguma forma em rever o CAPEX, né, nível de investimento, dadas as novas obrigações. Obrigada. Tá ótimo. Bom, eu começo a responder aqui em relação à sua primeira pergunta, em relação aos dividendos, né, conforme política, é visto que a alavancagem realmente está baixa. Conforme política, a gente, a diretoria executiva da empresa vai apresentar um estudo, né, para eventual possível pagamento de dividendos extraordinários, podendo ainda até contemplar a revisão do percentual dos dividendos regulares para 21, e temos essa janela até outubro de 20. Então, acho que isso aí responde... outubro de 21. Isso aí responde à questão dos dividendos. Em relação à questão da capacidade financeira e a questão do marco, né, vocês devem estar aí cientes da questão do decreto, né, o decreto que foi publicado agora em maio de 21, o decreto 10.710 de 21, que estabelece uma metodologia para a comprovação da capacidade econômica e financeira das empresas, né. Existe aí duas etapas nesse decreto, que a primeira etapa é exatamente atender aos critérios definidos
em relação ao desempenho financeiro da empresa. Evidentemente, a Copasa, com o desempenho financeiro, ela atende completamente, com segurança, essa primeira etapa. E na segunda etapa, que é exatamente o diagnóstico técnico-operacional para a execução dos investimentos, né, necessários à universalização. Então, temos aí estudos jurídicos para adequação dos contratos, estudos de viabilidade econômico-financeira. A gente pode destacar que esse processo está em andamento, né? A gente tem contratado aí 3 importantes consultorias especializadas, sendo que a Deloitte para o gerenciamento de projetos e portfólios, o escritório Manesco também para aspectos legais e a Ernst Young para a realização do estudo de viabilidade. Então, acho que estamos aí bem em dia com essa questão do marco e do decreto. Eu não sei se eu esqueci algum outro ponto. Não, tá ótimo. Super obrigada. E se me permite só mais uma pergunta, em relação à regionalização e toda essa discussão, quero saber como é que está o andamento, né, desse debate entre o Estado e os municípios com relação à formação dos blocos e saber também se vocês estão participando desse processo e de que forma. Bom dia, Luísa. Aqui é a Cristiane Schwanka, diretora de Relacionamento e Mercado da Copasa. Tudo bem? Eu vou responder essa pergunta porque o portfólio de concessões da companhia está sob a competência da minha unidade, então o que eu posso antecipar a vocês, né? O projeto de regionalização do Estado de Minas Gerais, como vocês puderam acompanhar aí na imprensa, ele teve uma formação, uma constituição em torno de 23 blocos de município. Esse projeto ele ainda não está aprovado na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Então, a Copasa continua atuando de forma proativa nas negociações das concessões e possíveis renovações de atendimento aí do novo marco, em todos os contratos que ela possui vigência. Então, nós já estamos há um bom tempo, desde o início do ano, celebrando as tratativas com os municípios, como disse o Dr. Carlos Augusto, com assessoramento de algumas consultorias, e estamos trabalhando para o atendimento, a inclusão nesses contratos das metas aí demandadas pelo novo marco regulatório. Então, neste momento, Luísa, nada muda, nós continuamos tocando o nosso portfólio de concessões e negociando todas as concessões vigentes. Tá ótimo. Obrigada, pessoal. A próxima pergunta é do Guilherme Lima, do Santander. Bom dia, pessoal. Eu tenho aqui 2 perguntas também. Primeiro, em relação ao nível do CAPEX, se a gente comparar com o guidance de 2021, vocês vêm performando um CAPEX um pouco abaixo. Aí eu queria saber se a gente pode esperar no segundo semestre agora uma aceleração desse nível de CAPEX, de maneira a manter o guidance, ou pode ter uma revisão aí para baixo do guidance de CAPEX. E uma segunda pergunta, em relação à aprovação do PL, que autorizou um aporte de capital na companhia para a realização das obras lá na bacia do Paropé e Rio das Velhas, decorrentes lá do acordo com a Vale, como é que funcionaria essa operação e quais são os montantes envolvidos? Obrigado. Ok, Guilherme, bom dia. Bom, com relação à primeira pergunta, né, todos os setores, apesar de nós sabermos que o setor de saneamento é um setor bastante resiliente, né, ele também sofreu aí com o desequilíbrio da pandemia, que a pandemia trouxe, né, trazendo um desequilíbrio geral no mercado, tá? A gente teve aí no primeiro semestre alguns prazos mais dilatados na entrega de equipamentos e materiais, tá? A gente fez uma mudança no processo de licitação, onde a gente passou para semi-integrada, que dilata também um pouco os prazos, mas conforme aí a nossa área técnica, que é chefiada pelo nosso diretor de empreendimentos, Ricardo Simões,
a gente vai ver aí uma melhora bastante importante a partir do mês de julho. Tá? Então, com relação ao CAPEX, era isso que eu tinha que relatar. Em relação à questão do aporte, né, o que a gente pode falar que esses recursos, né, serão destinados aí às intervenções de obras que vão potencializar a resiliência hídrica das bacias do Paraopeba do Rio das Velhas, né? O valor, como mencionado, é de 2,05 bilhões, só que ainda não está definido a forma do aporte desse recurso na companhia. Tá ótimo, obrigado pelas respostas. A próxima pergunta é da Carolina Carneiro, do Credit Suisse. Oi, pessoal, bom dia. Obrigada pelo call. 2 perguntas também. A primeira, vocês colocaram até durante a teleconferência, na apresentação, o dado de abertura de custos, né? Colocaram a análise da PSLD, o que veio nesse TRI contra ano passado, muito embora a melhora contra ano passado seja muito clara, né, dado que o segundo TRI foi um trimestre, do ano passado foi um trimestre bem sensível em relação à Covid, esse TRI em particular, ele apresentou um número em percentual da receita um pouco superior ao que foi no primeiro TRI, então eu queria só, e também se eu for pegar percentual da receita ao histórico de vocês, né, de PCLD versus receita, é só para saber se teve em especial algo nesse segundo TRI que tenha de fato pressionado ou se a gente pode esperar para os próximos trimestres uma PDD ainda um pouquinho elevada. E a segunda, só voltando na questão do Guilherme sobre a questão do aporte, né, para o Paraopeba de Rio das Velhas, para entender, não sei se já tem uma leitura em relação a isso, como é que ficaria esse investimento vis-à-vis contabilização para a base de ativos, se ele seria considerado totalmente fora, uma vez que o aporte vem de terceiros, né, enfim, com acordo, mas para entender desse lado. Obrigada. Tranquilo. Vou responder a última pergunta primeiro. Com relação à questão do aporte, de novo, a gente não tem ainda definido, né, o Estado ainda não tem definido como vai ser esse aporte. Então, a gente não consegue falar se isso vai para a base de ativos, qual vai ser o impacto na companhia. Tá? Então, isso ainda está a definir. Com relação ao PCLD, eu acho que está... se você compara os 2 trimestres 21 e 20, tivemos o efeito não recorrente lá da nova metodologia, né, que foi de 76 milhões, mas não vemos agora nenhum efeito, com exceção aí da questão da tarifa social, onde a gente não consegue efetuar os cortes, né, mas se você verificar a questão da inadimplência, a inadimplência caiu consideravelmente, se a gente colocar os eventos antes pandemia e pós-pandemia, de um percentual aí de 4,3% para 3,67%. Então a gente vê aí movimentos consistentes ou movimentos sem muita alteração na questão da PCLD. O que a gente vai ver no futuro é uma possível reversão do montante dessa provisão em função das várias frentes que a área comandada pela diretora Cristiana Schwanka vem fazendo em função de incremento da cobrança. Tá certo, muito obrigada. Mais uma vez, para fazer uma pergunta, favor digitar *9. Favor aguardar novamente enquanto coletamos as perguntas.
Estamos coletando as perguntas enviadas pelo webcast. Favor aguardarem. Mais uma vez, peço aguardarem enquanto coletamos as perguntas enviadas por internet. Bom dia, começando aí com a sequência aí das perguntas que chegaram por internet. Uma pergunta do Ricardo Akiyoshi Nakamura. Vou ler a pergunta. Gostaria de saber se a Copasa conseguirá atender as exigências do novo marco regulatório de saneamento sem follow-on ou privatizar a companhia. Então vamos lá em partes, Ricardo. Bom, primeiro, a Copasa, como você bem sabe, é uma empresa muito bem posicionada, pouco alavancada, com total condição de atender aí as exigências do novo marco do saneamento. Tá? Em relação a privatizar a companhia, essa é uma agenda do acionista controlador. Então, o nosso foco aqui é tornar essa empresa mais eficiente a cada dia. E com relação à oferta de ações, assim, não é bem a pauta do momento. Tá? Espero ter respondido a sua pergunta. A próxima pergunta é da Lisandra Castro. Bom dia, gostaria de saber sobre a decisão da Arsai, como vocês pretendem cuidar da situação, esse valor será pago, quais as condições para o pagamento? Bom, Lisandra, bom dia. É Cristiane Schwank, diretora de Relacionamento e Mercado. Eu imagino que você esteja se referindo à demanda da Arsai com relação à devolução para os moradores de Belo Horizonte e região de Contagem sobre a possível obrigatoriedade de devolução de pagamento de tarifa de esgotamento sanitário. Se for essa ação tem um pedido para devolução aos clientes na ordem de 246 milhões de reais, foi inclusive objeto de comunicado ao mercado para levar a todos os nossos investidores esse conhecimento. Nós recebemos recentemente, foi a semana passada, o indeferimento do nosso recurso administrativo e nós estamos ainda analisando quais são os pontos específicos em que a devolução seja obrigatória e discutindo a questão com a agência reguladora. Em termos de prazo de devolução, a regra normalmente é devolver na própria tarifa, na própria fatura, de cada cliente, pelo mesmo prazo em que ele foi cobrado. Então, a gente não estaria falando numa devolução única e imediata, mas diluído ao longo do tempo em que esse mesmo cliente possa vir a ter recebido uma cobrança de tratamento de esgoto, quando, na verdade, por alguma situação operacional, estaria inoperante o encaminhamento para o tratamento de esgoto. Esse é o motivo da discussão com a agência reguladora
porque várias questões operacionais, elas não são de causa exclusiva da Copasa, como, por exemplo, roubo de cabos elétricos que impedem o funcionamento de uma estação elevatória, ou um rompimento de interceptor devido a período de chuvas. É por essa razão que a Copasa ainda analisa como irá proceder e qual o montante que irá proceder à devolução. Uma outra pergunta é do Luciano Centeno. Bom dia. O endividamento está abaixo de 2 vezes e podemos observar que a reserva de lucro está superior ao capital realizado. Diante disso, conforme previsto em estatuto, quando tal evento ocorre, teremos como uma das opções dividendo extraordinário. Podemos esperar dividendo extraordinário ou bonificação ou ambos? Bom, com o Luciano eu já respondi, mas eu vou repetir minha resposta. A empresa tem a política de dividendos e a diretoria executiva vai levar ao conhecimento do Conselho uma proposta de possível pagamento de dividendos extraordinários ou até de revisão dos seus dividendos regulares, e ela tem essa janela até outubro de 2021, onde o Conselho pode aprovar ou não essa proposta. Tá? E sim, caso os estudos indiquem o pagamento de dividendos extraordinários, isso será utilizado aí da reserva de lucros. Uma outra pergunta é do Álvaro Paiva. Queria saber sobre ressarcimento a consumidores referente e sobre a rede de esgoto em Patos de Minas sob CPI. Bom, Álvaro, você sabe que uma CPI é um procedimento instaurado na Câmara Municipal. A entidade, o órgão competente que tem legitimidade para determinar a Copasa qualquer tipo de devolução em Patos de Minas é exclusivamente a agência reguladora. Então, até que esse evento ocorra, nós não nos manifestaremos sobre essa condição. Uma pergunta do Luiz. O plano de dividendos trimestrais se manterão no longo prazo em relação à expansão da companhia para o restante do Brasil? Bom, Luiz, nós temos uma política, a política aí, ela prevê aí, pagamentos de JCP em dividendos trimestrais, a menos que essa política mude no futuro, mas sim continuamos aí com a continuidade desses pagamentos conforme a política vigente. Uma outra pergunta que chegou do Felipe. Bom dia, gostaria de perguntar a respeito do vencimento da concessão de Ipatinga, quanto representa do resultado. Em relação aos municípios com concessões vencidas, a empresa continua prestando o serviço de abastecimento e obtendo receita? Alguma indicativa de renovação desses contratos? Bom dia, Felipe. É a Cristiane Schwanka, diretora de Relacionamento e Mercado. Bom, conforme o Dr. Carlos Augusto apresentou aí nos slides, nós destacamos que as concessões que vencerão apenas o período de 2034, elas representam 78% da nossa receita. Então, muito embora nós tenhamos uma preocupação com Ipatinga, por ser um município importante para o nosso portfólio de concessões, queremos passar aqui a tranquilidade nesse sentido, não é?
Então, conforme eu já disse anteriormente, numa outra pergunta, a companhia está prosseguindo com as negociações com todos os municípios, visando a adequação de todos os contratos de concessão às exigências do novo marco legal de saneamento, e Ipatinga está nesse universo. A respeito das concessões vencidas, né, a própria legislação determina que nós continuamos operando todos esses sistemas em caráter precário, né, nessa situação aí com contratos vencidos, e temos essa possibilidade, conforme previsão legal, pois nós estamos lá também com um ativo a ser indenizado no caso de uma eventual disputa concorrencial nesses municípios. Peço aguardarem mais alguns instantes que estamos coletando mais perguntas por webcast. Mais uma vez, solicitamos aguardarem enquanto coletamos as perguntas por webcast. Com relação à pergunta, qual a perspectiva ou intenção da Copasa em participar de concessões fora de Minas Gerais, tendo como exemplo o que ocorreu com a SEDAI, participar com uma parceria pública e privada? A Copasa mantém-se atenta às oportunidades de concessão fora do Estado de Minas Gerais. Para cada oportunidade faz as suas avaliações para participação ou não, discute aqui com seus órgãos de governança
em especial com o Conselho de Administração, para caso a caso definir, né, ter como resultado se participaremos, apresentaremos proposta ou não. Então, estamos sempre atentos às oportunidades, todas as oportunidades são discutidas com o nosso órgão de governança para a decisão final. Obrigado. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Passamos agora a palavra ao diretor financeiro e de Relações com Investidores, Dr. Carlos Berto, para suas considerações finais. Bom, muito obrigado aí pela conferência. Estamos aí sempre à disposição dos senhores com o nosso departamento de RI, com o Oswaldo, que vocês conhecem bem. Assim, acho que o importante destacar aí, como ponto final, a resiliência que o setor tem, né, em função de todo esse momento vivido pela pandemia, as frentes que a gente vem fazendo para a redução da inadimplência, a própria implementação do PDVI no segundo semestre. Isso vai potencializar ainda mais a geração da receita da companhia. Gostaria de agradecer a todos. Um bom dia. Obrigado. A teleconferência dos resultados do segundo trimestre de 2021 da Copasa está encerrada. Por favor, desconectem suas linhas e tenham todos um bom dia.